Pessoal, boa noite, aqui é a professora Edna. Hoje eu venho mais uma vez tirar a dúvida do predador. Então, se eu falei que é do predador, você já sabe. E lá vem bomba, né? Já vem questões difíceis. Me mandou um sistema lindo, olha que coisa mais bonita que ele me mandou. X elevado à raiz de 3 mais y elevado à raiz de 2 igual a 17. Segunda equação, y elevado à raiz de 2 menos x elevado à raiz de 3 igual a 1. A coisa mais linda. É claro que num primeiro momento, o que eu respondi para ele? Não tenho a menor ideia, vou pensar. E agora pensei e venho te falar aqui, predador. Bom, primeiro, o que me chamou a atenção é que as duas parcelas são iguais, só que em cima está somando, embaixo está subtraindo. São dois termos iguais, né? Isso é bom. Ó, se eu começo somando as duas equações, eu já corto o x e eu acho de cara o valor de y. Tá vendo? Não é tão difícil assim, não. Está mais monstruoso, assim, aparentemente monstruoso, mas não é tão, não. Ó, x elevado à raiz de 3 menos x elevado à raiz de 3 são números opostos. Na hora que eu somar, zero. Então, tchau para eles. O que vai ficar? Raiz y elevado à raiz de 2 mais y elevado à raiz de 2, isso é o quê? Eu poderia até ter trocado por letras iguais, né? Eu poderia falar aqui A mais B e aqui B menos A, por exemplo, para quem acha melhor, tá? Mas optei por não trocar mesmo. Aqui eu tenho duas parcelas iguais, então na hora que eu vou somar, vai aparecer duas vezes essas parcelas. Ou seja, 2 vezes y elevado à raiz de 2, tá? Se eu tivesse colocado B, por exemplo, ia aparecer 2B e assim por diante. Igual 17 mais 1, 18. Então, ó, tô quase acabando, tô quase achando o y. O que eu tenho que fazer? Vou passar o número que está multiplicando primeiro pro lado de cá, dividindo. Y é igual a 18 dividido por 2, y elevado à raiz de 2, né? Então, eu tenho y elevado à raiz de 2 igual a 9. Quase acabando, predador. Preciso tirar a raiz de 2 dali. Aí que deu dúvida. Como é que eu vou tirar aquela raiz dali? Bom, vou elevar os dois membros da equação à raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Então, ó, vai ficar assim. Y elevado à raiz quadrada de 2 elevado à raiz quadrada de 2 igual a 9 elevado à raiz quadrada de 2. Olha que interessante. Essa aí que tá o tchan da questão. Bom, vamos ter aqui potência de potência. Repito a base e multiplico os expoentes. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso é raiz quadrada de 4, né? Multiplica lá dentro. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, pelo menos a raiz eu tirei. O 2 ainda vai ficar, mas a raiz eu tirei. Então, já vamos ter y elevado a 2 e o lado de cá, 9 elevado à raiz quadrada de 2. Deixa aquilo ali, não tem como, né? Mais ou menos resolver, mas como é complicado pra gente resolver aquilo. Mas numa calculadora científica mesmo. Bom, para tirar aquele 2 que ainda falta, aí sim, toda vez que eu tenho um número elevado a 2, esse 2 vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, nosso y vai ser raiz quadrada, esse 2 então vem para cá como raiz quadrada, de 9 elevado à raiz quadrada de 2. Olha só que coisa sinistra. O que nós podemos fazer? Esse raiz quadrada de 2, ele pode ficar fora da raiz. Assim, ó. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 9 elevado à raiz quadrada de 2. Sempre que eu tiver um expoente dentro da raiz, eu posso colocar ele para fora. Não tem problema, tá? Bom, e aí por que eu fiz isso? Porque a raiz quadrada de 9 é um número inteiro. Então, nosso y é raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós vamos ter 3 elevado à raiz quadrada de 2. Achei o primeiro número, predador. O y é 3 elevado à raiz quadrada de 2. Para achar o x, como um sistema normal, substituo esse valor em alguma equação para encontrar. Então, eu vou pegar a primeira, que está com o positivo, a primeira linha. Então, nós vamos ter, ó, x elevado à raiz quadrada de 3 mais y elevado à raiz quadrada de 2 tem que dar 17. Bom, o y é 3 elevado à raiz quadrada de 2.
Então, é 3 elevado à raiz quadrada de 2 elevado à raiz quadrada de 2, porque tem o y, que é isso aqui, e ainda elevado à raiz quadrada de 2. Então, são duas raízes quadradas de 2. Uma do número e uma da conta. Isso é igual a 17. Então, nós vamos ter x elevado à raiz quadrada de 3 mais. Aqui, vamos ter, conserva a base, né, potência de potência, multiplica os expoentes. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós temos 3 elevado a 2 igual a 17. Então, x elevado à raiz quadrada de 3 mais 9 é igual a 17. Né? Que número mais 9 que dá 17? 8. Então, x elevado à raiz quadrada de 3 é igual a 8. Mesmo esquema. O que eu vou fazer aqui? Elevar a raiz quadrada de 3, porque aí eu tiro a raiz quadrada. Então, aqui, elevado à raiz quadrada de 3, aqui também. Para cá, vamos ter x elevado a 3, porque raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que é 3, então vai ficar x elevado a 3. Para cá, 8 elevado a raiz quadrada de 3. Para finalizar, esse 3 vem para cá em forma de raiz cúbica. Então, x é igual a raiz cúbica de 8 elevado a raiz quadrada de 3. Mesmo esquema que eu fiz ali. Esse raiz quadrada de 3 pode ficar fora. Então, x é raiz cúbica de 8 elevado a raiz quadrada de 3. Por quê? Raiz cúbica de 8 é um valor inteiro. É 2, né? Que número que você eleva a 3 que dá 8? 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 8. Então, isso aqui é 2. Então, nós temos de resposta predador 2 elevado a raiz quadrada de 3 para o nosso x. Solução do sistema. Nosso x, 2 elevado a raiz quadrada de 3. Nosso y, 3 elevado a raiz quadrada de 2. Lindo, lindo, lindo o seu sistema. Espero que você tenha gostado também. E manda mais aí que a gente vai resolvendo. Tchau!